Declaro aberta a 79ª sessão ordinária da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Vereador Eliane Leão, presente. Vereador André Terraplanage. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Hidalgo. Presente. A seguir, passaremos à discussão e votação da ata da 78ª sessão ordinária. Está aberta a discussão. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecem como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovada a 78ª sessão, ata da sessão ordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos do Executivo. Projeto de Lei número 39/2023, autor prefeito, assunto: dispõe sobre a revisão geral anual e recomposição infracionária dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais de Mairinque e da outras providências. A senhora secretária que faça a leitura das respostas dos requerimentos. Ofício número 01/111/166/2023. Assunto: requerimento de número 40/2023. Vereador Ed Carlos da Padaria. Informações sobre as reformas das escolas municipais. Pela ordem, senhor secretário. Pela ordem, vereador Ed Carlos. Eu queria que fizesse a leitura das perguntas e também das respostas, por gentileza. Peço à senhora secretária que faça a leitura conforme o pedido do vereador. Senhor presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, informamos a ordem solicitada conforme manifestação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 1. Segue lista das escolas que passaram por reformas. E-mail, professor Manuel Martins Vilaça, Centro. E-mail, professor Benedita Camargo Valêncio, Jardim Granada. E-mail, professor Márcio de Camargo, Recanto dos Eucaliptos. E-mail, Gabriel Rocha, Sebandilha. E-mail, professor Augusta Camargo Martins, do Carmo, Jardim Vitória. E-mail, bairro Mato Dentro. E-mail, Laraine de Cássia, Reneville. E-mail, professora Maria Lúcia de Almeida, Luca Bittencourt, Jardim Vitória. E-mail, professora Malviane de Cássia Aguiar, Jardim Flora. E-mail, Dirce Martins Rodrigues, Jardim Vitória. E-mail, professor Milton Dores de Paula, Jardim Granada. E-mail, professora Denise Gama Granito, Terra de São José. E-mail, Jovelino dos Santos. E-mail, Maria Helena Cresini, Jardim Flora. Os memoriais descritivos estão encartados em seus respectivos processos disponíveis para a vista dos nobres vereadores. Resposta de número 3, ainda não há previsão. 4, sim. Apresentamos nesta oportunidade nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, prefeito Antônio Alexandre Gemente. Ofício 01-111-167/2023. Assunto: requerimento de número 41/2023. Vereadora Emily Hidalgo. Informações sobre o transporte coletivo no bairro Pouso Alegre. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria, se possível, de fazer a leitura das perguntas e a vereadora fizesse, a primeira secretária fizesse a leitura das respostas enviadas pelo prefeito, se possível. Peço à senhora secretária que faça conforme solicitado da vereadora Emily. Senhora vereadora, pela solicitação, eu faço a leitura da primeira pergunta, a senhora responde conforme está lido aí, pode ser? Pode ser. Foi informado que é sobre a questão do transporte escolar do bairro Pouso Alegre, que se encontra as denúncias de péssimas condições de ônibus que atendem o bairro. A primeira pergunta: qual setor, servidor responsável pela fiscalização do transporte coletivo?
Em atenção ao requerimento em epígrafes, informamos na ordem solicitada conforme manifestação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Resposta número 1. Após a reforma administrativa, será nomeado o responsável. Questão número 2. Há algum relatório de fiscalização que reprova a qualidade dos ônibus que atendem o bairro Pouso Alegre? Não. 3. A Prefeitura tomará as providências cabíveis no caso? Quando? Sim, será oficiado à empresa responsável. Muito obrigada. Apresentamos nessa oportunidade nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Antônio Alexandre Gemente, prefeito. Ofício 01-111-168/2023. Assunto: requerimento número 42/2023. Vereadora Rose do Cris. Informações sobre a interdição do viaduto José Pereira Capitão. Ofício 01-111-169/2023. Assunto: requerimento número 43/2023, vereadora Rose do Cris. Informações sobre a manutenção das ruas do Manjolinho. Ofício 01-111-170/2023. Assunto: requerimento de número 44/2023, vereadora Rose do Cris. Informações sobre o quadro de servidores da Secretaria de Assistência Social. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei número 9/2023L. Autor: vereador Edi Carlos da Padaria. Assunto: determina o estabelecimento de área escolar de segurança e cidadania, AESC, no entorno das escolas públicas municipais como espaço prioritário de serviços públicos municipais. Projeto de lei número 10/2023L. Autora: vereadora Emily Dalgo. Assunto: dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de dispositivo de segurança denominado botão de pânico nas escolas da rede municipal e privada de ensino. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos requerimentos. Gabinete da vereadora Rose do Cris. Requerimento número 54/2023. Requer informações sobre o trânsito nas ruas dos bairros Granada e Vila Barreto. Senhor presidente, considerando que com a alça de acesso inaugurada, o fluxo de trânsito nas principais vias se intensificou, revelando ainda mais a necessidade de planejamentos para a fluidez do trânsito. Considerando indicações de número 106/2022, de 25 de abril de 2022, e a indicação de número 334/2022, de 16 de janeiro de 2022, de minha autoria, já havia mencionado que a Rua Américo Pereira, no bairro Granada, onde moradores têm reclamado da fluidez do trânsito, da falta de sinalização, das cargas e descargas em lugares não autorizados, principalmente em frente ao mercado, ali existente. Considerando que o estacionamento do mercado invade toda a calçada e prejudica a locomoção dos pedestres, trazendo sérios riscos de atropelamentos. Considerando que a carga e descarga de produtos do mercado continuam sendo feitas em local já proibido para estacionamento, faixa amarela, em frente ao posto de saúde, prejudicando todo o trânsito de veículos de passeio, manobra dos ônibus coletivos e veículos maiores, o que já ocasionou acidentes. Considerando ser preciso um olhar atento por parte do prefeito e Secretaria de Obras para estas ruas, desses bairros, e um planejamento adequado para que possa diminuir o transtorno no trânsito dessas ruas, dos bairros Granadas e Vila Barreto. Especial, a Avenida João Guedes do Nascimento, Rua Américo Pereira, Rua Manuel Francisco de Campos, Avenida Horácio Maneilaine, Avenida Preciosa Purificação, Rua José Pereira Capitão, Rua Benedito Oliveira Viana e Avenida Angelina Perrotti Caramante, etc. Considerando a competência privada do prefeito, cito a lei orgânica que estabelece no artigo 4º, ao município compete prover
a tudo quanto diz respeito ao seu peculiar interesse, ao bem-estar da população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: disciplinar os serviços de cargas e descargas e fixar a tonelagem máxima permitida de veículos que circulam em vias públicas municipais. 25. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização, considerando que a dotação orçamentária é suficiente para manter o Departamento de Trânsito. Diante do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224 do inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que esse nos informe o seguinte. 1. Já foi feito algum estudo para promover a melhoria do trânsito dessas vias? 2. Se sim, para a questão 1, enviar cópia desse estudo. 3. Diante de urgência, é possível colocar sinalização vertical de placas proibido para estacionar onde já está sinalizado com faixa amarela? 4. Diante da solicitação dos moradores, é possível intensificar a fiscalização no local, a fim de cobrir as infrações que são constantes? 5. Diante da solicitação dos usuários dos postos de saúde, é possível sinalizar vagas para pessoas com deficiência e pessoa idosa? 6. Como está sendo planejado as entradas dos bairros Granada e Vila Barreto, principalmente a rotatória da Vila Barreto? Enviar cópia do projeto. Gabinete da vereadora Rose do Cris. Alguém se manifesta contrariamente ao requerimento 54? Passo agora à votação. Senhor presidente, Com a palavra? eu sou um pouco, eu queria questionar um pouco esse requerimento. Se o senhor tiver alguma coisa contrária ao requerimento, se vai votar contra, pode se questionar agora ou depois. Então eu vou ver se a vereadora pode dar um esclarecimento melhor. Para esclarecer, não. É só manifestar contra a manifestação do requerimento, conforme o regimento interno. A explicação do requerimento já foi dado aqui. Mas, Ou pode ser explicado na tribuna livre. Aqui a questão é outra. É o que eu pus em discussão, se alguém se manifesta contrariamente ao requerimento. Eu faço o questionamento, o autor ele pode dar uma explanação pelo que está... O senhor pode dizer por que o senhor é contra o requerimento. Não, eu estou falando que a pessoa ela pode passar uma informação para mim, para mim entender melhor o requerimento. Havendo um questionamento no requerimento, a pessoa pode questionar a favor do requerimento. Assim que eu fizer o questionamento. Isso. Né? Tá. Eu questiono aqui porque já teve várias indicações, que nem a 106 de 22, a 334 de 2022, que foi de novembro de 2022. Eu vejo que lá foi sinalizado com faixa. A prefeitura foi e fez uma faixa amarela. Então, eu acho que eu não consegui casar esse requerimento, certo? Se foi solicitado essa demarcação. Certo. O senhor é contra esse requerimento, então? Isso, por esse motivo. Alguém é a favor do requerimento? Não, eu gostaria que a Rose do Cris explicasse melhor para mim. Pois não, tem a palavra do... Com a palavra, presidente. Pois não. Em defesa desse requerimento e também tirando a dúvida do nobre vereador, a gente sabe que já foi feito a faixa, pintado no chão a faixa amarela, né? Mas ainda há muita infração. Como eu acredito que todos os vereadores que moram na região passam por isso e recebem várias fotos, vários vídeos, quase que diariamente. Né? Não há um respeito. Eu sei que o nosso efetivo da Guarda de Trânsito ainda é pequeno, mas há a possibilidade de promover um concurso, ainda que a resposta seja negativa, para aumentar a efetividade da fiscalização. Né? A gente sabe que tem a fiscalização, mas ainda é pouca. E durante todo o dia nós estamos vivendo esse transtorno naquela área da Rua Américo Pereira, na subida do Monjolinho, o ônibus mesmo, não só eu, como vários passageiros que utilizam-se do ônibus, já ficaram naquela subida parado mais de 10 minutos,
com o trânsito parado por causa de carga e descarga, carros que estão estacionados na faixa amarela. Então, obviamente, precisamos intensificar a fiscalização e também intensificar a sinalização, colocar uma sinalização na horizontal, né? Na vertical, perdão, placa, né? Sinalização por placa também, a fim de coibir um pouco. Eu sei que a educação vem do povo também, mas o poder público não pode fechar os olhos para isso e tem que fazer a sua parte também. Aquilo que compete ao poder público é fazer, organizar e colocar em ordem as leis. E aí compete ao povo, a parte educacional também, o próprio trânsito já faz isso nas escolas, a gente vê que eles fazem essa promoção de educação no trânsito nas escolas, mas precisa de uma ação efetiva por parte do Executivo, porque já aconteceu pequenos acidentes, tanto com moto, carro de pequeno porte, carro maior, pedestre, crianças em carrinho, mães com carrinhos de bebê. Então, nós não podemos mais permitir que isso continue acontecendo. Precisamos, o espaço ali já é pequeno, tem um posto de saúde, do outro lado tem um mercado. Enfim, é uma rua muito movimentada e precisa ser feito um estudo para que delimite-se a ordem naquele espaço de trânsito ali. É por isso que eu fiz esse requerimento, vereador. Posso dar uma resposta à população, Tem uma parte, pode pedir a parte para dar ela. uma parte, vereadora? Sim, pois não. Pela sua explanação, eu vou votar favorável a esse requerimento. Obrigado, hein, pelo esclarecimento. Obrigada, vereador. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento. Gabinete do vereador Abner Segura, requerimento número 55/2023. Senhor presidente, com muita satisfação e alegria, temos notado que a Sociedade Recreativa Mairinque, SRM, está retomando com suas atividades culturais no município, oferecendo entretenimento à nossa comunidade. A ligação de nossa comunidade com a citada entidade é muito grande. Por isso, o mairinquense está sempre torcendo por sua revitalização. Porém, nas conversas sobre esse tema, sempre nos chegam questionamentos sobre dívidas da Prefeitura com a SRM e da SRM com a Prefeitura. Para esclarecer a dúvida da nossa comunidade, é que requeira ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele nos informe o seguinte. 1. A Prefeitura tem dívidas com a Sociedade Recreativa Mairinque, SRM? 2. Quais os valores dessas dívidas e a que se referem? Detalhar cada compromisso não cumprido com a entidade. 3. No caso da existência de dívida, como e quando a Prefeitura pretende saldá-las? 4. A SRM tem dívidas a serem saldadas junto à Prefeitura? Quais são e como estão as negociações para que a entidade possa saldá-las? Gabinete do vereador Abner Segura. Alguém se manifesta contrariamente ao requerimento 55/2023? Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora Emily. Boa tarde a todos, a plateia que nos acompanha de forma presencial, aqueles que nos acompanham de forma virtual, os meus nobres pares aqui presentes hoje. Bom, hoje meu questionamento vai quanto a este requerimento número 55 do vereador Abner, e eu gostaria aqui de ressaltar o motivo do requerimento para uma associação privada e não pública. Então, contra isso, eu queria entender melhor do vereador o motivo desse requerimento, não consigo entender. Até então, não estou a favor deste requerimento, então eu gostaria de saber do vereador de todas essas dívidas, de tudo que ele coloca aqui, mesmo sendo privado, eu acredito que não seja da competência, e aí eu gostaria de entender melhor pelo vereador Abner sobre tudo isso. Presidente, até então, essa é a minha fala. Ok. Continua em discussão. Alguém se manifesta favoravelmente? Posso? Pois não, tem a palavra o vereador Abner. Bom, vou manifestar porque é uma associação onde ela voltou a trabalhar na parte social, na parte cultural, e pelas informações que a gente tem,
a administração municipal tem uma dívida com essa associação. Então, eu gostaria, e o requerimento é para isso, para saber realmente quanto o município deve para essa associação. Porque eu vejo que o prefeito está sempre lá, mas será que o porquê que ele não fez nenhum pagamento para essa associação? Parte, vereador. Bom, agora, pela sua explanação, eu consigo entender melhor a relação da Sociedade Recreativa de Mairinque com a Prefeitura, tendo em vista as dívidas e a sua relação cultural também com a cidade. Por quanto a isso, depois da sua explanação, eu manifesto até então favorável a este requerimento, parabenizar também pela importância desse requerimento, vereador, diante a população, a questão cultural que está defasada na cidade de Mairinque. Então, é um requerimento de suma necessidade e, sim, a Prefeitura precisa pagar a SRM por todo o atraso, pela questão do prédio e pela questão cultural da nossa cidade, que deve voltar de forma emergente. Então, muito obrigada, vereador. Eu agradeço pela vereadora ter entendido, porque é uma associação que hoje a gente tem que parabenizar ela, porque ela não está recebendo nenhum subsídio da administração municipal e está aí correndo para poder fazer os eventos. Então, essa é a minha colocação, e eu preciso dessas informações para que a gente possa, futuro próximo, pedir ao prefeito que faça esse pagamento. É só, senhores vereadores. Passo agora à votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento. Gabinete do vereador Abner Segura, requerimento número 56/2023. Senhor presidente, muito se fala sobre a inutilidade do espaço onde se iniciou a construção de uma rodoviária em Mairinque. Esse espaço continua sendo importante para atender uma das reivindicações do mairinquense. Se o poder público realmente arregaçar as mangas, terminar aquela obra e entregá-la à nossa comunidade. É preciso união de forças na busca de verbas, através de emendas parlamentares, de adequação de orçamento municipal e de outros possíveis caminhos. Diante disso, é que requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3, do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo, para que esse nos informe o seguinte. 1. Existe estudo na Prefeitura para a retomada da obra de construção da rodoviária? Em que estágio se encontra? 2. Quanto de dinheiro público foi empregado naquela obra? 3. Qual seria o montante de recursos necessário para o término daquela obra? Gabinete do vereador Abner Segura. Alguém se manifesta contrariamente ao requerimento 56/2023? Gostaria de manifestar contrário. Pois não, vereador Bruta. Eu vejo que é um requerimento aqui, no qual questiona a obra da rodoviária, na qual foi feito sem um pacto, sem um estudo, e essa obra já tem em folheto mairinquense, em jornal, em tudo, firmado a entrega dela com o então ex-vereador da época, Pedrina, Antônio Alexandre Gemente, prefeito, e Pedrina, entregando a rodoviária ao povo mairinquense em 1994. E eu vejo que hoje o vereador fez um requerimento questionando. Eu gostaria que o senhor detalhasse para mim o porquê de não entregue a obra, se a obra está pronta, o porquê não foi entregue. É isso? O senhor consegue me explicar, detalhar para mim? E é uma obra, só ratificando aqui, é uma obra que foi entregue em 94, como diz o atual prefeito da época.
Posso justificar, senhor presidente? Sim, eu achava que a pergunta era para o prefeito, mas se o senhor tem a resposta, por favor. Senhor, meu nobre presidente, Pois não. a pergunta que eu fiz, que eu estou fazendo no requerimento, realmente é para a administração municipal. Mas Ok. o questionamento do requerimento, o vereador fez para mim. Certo, Então, pode não responder. o senhor não tem que falar que seria o questionamento ao prefeito. É que entendeu? está escrito oficiado Não. ao chefe do executivo, mas tudo bem, é que eu não entendi. Pode responder, o senhor, não, o senhor não entendeu. O senhor sim. Pode usou responder. de uma forma aí que eu não Pode gostei. responder, tá? o vereador. Bom, a administração passou já, começou com um prefeito, desse prefeito passou já 2 prefeitos e mais meio mandato do prefeito atual. Essa obra foi uma obra financiada com convênio do DR. Eu estou fazendo esse requerimento para que a gente possa correr atrás de mais alguma emenda, ver como encaixar uma emenda para terminar aquele serviço que foi começado. Porque aquela obra não pode ficar lá com um prejuízo para o município, igual muitas outras obras estão aí. Eu sei que passou 2 administrações, que eu fiz parte dessas 2 administrações, sempre cobrando, e os prefeitos não concluíram. Não, eu participei de 2 administrações, eu estou na 3ª administração, no meio dela. Então, já veio da 4ª administração, passou para 2 administrações, não foi feito nada. Começaram com o prefeito acho que da 2ª administração. Ele começou a fazer e agora só faltava, na hora de colocar a massa asfáltica, parou o serviço. Então, esse é o motivo que eu faço o requerimento, porque nós temos que ter informação do o que está faltando e o que nós podemos fazer para ajudar o município. Ajudando o município, nós estamos ajudando também a administração municipal. Então, vereador Bruno, esse é o motivo desse requerimento. Eu quero agradecer e parabenizar o requerimento e o teu posicionamento. E acabamos de crer aqui, e ter certeza, eu até puxei rapidamente aqui, que mais uma vez o prefeito Antônio Alexandre Gemente agiu com a mentira e a inverdade com o povo mairiquense, porque ele já havia dito que tinha um convênio para essa obra de 1989 a 1992. Então, todos veem como o prefeito, desde esse tempo, vem agindo com a mentira e com a inverdade com o mairiquense, e todos pagando caro por isso. Muito obrigado, presidente. Ok. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 56. Gabinete do vereador Abner Segura. Requerimento número 57/2023. Senhor presidente, há muito tempo, a população que reside na SECAP tem colocado sua preocupação com o abandono das casas populares que há mais de 10 anos tiveram suas construções iniciadas. Além da citada preocupação, tivemos sonhos de inúmeras famílias de baixa renda transformadas em pesadelo. É preciso esforço e união dos poderes públicos para se chegar a alguma solução definitiva para o problema através de buscas por recursos federal e estadual e do uso da criatividade administrativa do Poder Executivo. Diante do exposto, é que requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3, do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que esse nos informe o seguinte. 1. Existe estudo na Prefeitura para a retomada da obra de construção das citadas casas populares? Em que estágio se encontra? O que pensa o Poder Executivo sobre o caso? 2. As pessoas que se inscreveram naquele programa continuam cadastradas? Se sim, enviar cópia desse cadastro. 3. Se negativa a resposta 2, por quê? 4. Quanto ao dinheiro público foi empregado naquelas obras? 5.
Qual seria o montante de recursos necessário para o término daquelas obras? Gabinete do vereador Abner Segura. Alguém se manifesta contrariamente ao requerimento 57/2023? Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 57/2023. Gabinete do vereador Abner Segura. Requerimento número 58/2023. Senhor presidente, recebemos a informação de que a Prefeitura está descumprindo as ordens judiciais que determinam a compra de remédios. Se isso está ocorrendo, é algo muito preocupante, porque as pessoas necessitam desses remédios. Diante do exposto, é que requeira ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado o chefe do Executivo para que esse nos informe o seguinte. 1. É verdadeiro o fato de que a Prefeitura está descumprindo essas ordens judiciais? 2. Se sim, qual o motivo disso? Está ocorrendo? Enviar a lista de cidadãos e cidadãs e seus respectivos remédios que não foram atendidos. 3. A Prefeitura tem prestado alguma atenção para esses cidadãos e cidadãs? Qual? 4. Quais as providências tomadas ou que serão tomadas para cumprir as ordens judiciais? Gabinete do vereador Abner Segura. Alguém se manifesta contrariamente ao requerimento 58/2023? Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 58/2023. Gabinete do vereador Abner Segura. Requerimento número 59/2023. Senhor presidente, na última audiência pública da saúde, foi-nos informados que uma grande parte das consultas agendadas são perdidas pela ausência do paciente. Isso é muito preocupante, porque há um prejuízo financeiro e outro mais preocupante ainda, que é o fato das pessoas que necessitam ficam sem suas consultas, atrasando um determinado tratamento ou tendo outras consequências ainda piores. Diante do exposto, é que requer ao plenário, nos termos do artigo 224, do inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado o chefe do Executivo para que esse nos informe o seguinte. 1. Quantas consultas foram perdidas pela ausência do paciente de março de 2022 até hoje? 2. A Prefeitura fez um estudo sobre os motivos dessas ausências? Se sim, qual a conclusão? 3. Quais as providências que estão sendo tomadas para minimizar os problemas identificados? 4. Qual o prejuízo financeiro com a perda dessas consultas? 5. Quais os prejuízos causados aos próprios pacientes? Relatar casos identificados. Gabinete do vereador Abner Segura. Requerimento 59. Alguém se manifesta contrariamente ao requerimento 59 do gabinete do Abner Segura? Vereador Abner Segura. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 57 do vereador Abner Segura. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Requerimento número 60/2023. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei de alteração da lei número 3.709/2019, que dispõe sobre a criação do Programa Emergencial de Trabalho Temporário. O projeto aprovado deu ensejo à Lei Municipal de número 4.029, de 23 de junho de 2022. Diante disso, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele informe o seguinte. 1. Como é feito o processo seletivo dos candidatos ao programa? 2. Como é a divulgação para a participação do processo? 3. Quais são as áreas de atuação dos participantes do programa permitidos por lei? 4. Favor relacionar os nomes de todos os que integram ao programa. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Alguém se manifesta contrariamente ao requerimento 60/2023 da vereadora Emily Hidalgo? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Eu gostaria de manifestar. É com a palavra, pode se manifestar. Vamos com a palavra. Eu queria que a vereadora me explicasse melhor
sobre esse projeto de 22 de junho de 2022, porque parece que nós tivemos, hoje, eu acho que é uma nova lei, se eu não me engano. Seria esse meu questionamento, porque foi alterado de um número de pessoas que trabalham para, parece que aumentou o dobro, eu não sei, não entendi direito. Então, gostaria que você fizesse uma explanação sobre o requerimento. Com a palavra, Robertinho. Com a palavra, a vereadora Emily Hidalgo. Bom, para esclarecer, este requerimento ele foi provocado através de uma publicação feita pelo site da Prefeitura Municipal de Mairinque, onde divulgava uma lista daqueles que já tinham passado pelo processo seletivo da frente de trabalho. Mas, curiosa, fui procurar se houve a devida divulgação para inscrição neste projeto da frente de trabalho, tendo em vista que nós aprovamos um projeto de lei para mais de 100 vagas na frente de trabalho. É muito importante ficarmos estímulos e fiscalizarmos, porque esse tipo de coisa pode estar acontecendo sem o devido processo seletivo, sendo feito da maneira incorreta. Então, devemos sempre ficar de olho e fiscalizando. Por este motivo, eu fiz esse requerimento, porque no site da Prefeitura eu não encontrei nenhuma publicação onde fizesse a divulgação dessa frente de trabalho, ou se estava, eu não consegui encontrar de maneira fácil ali no devido prazo. Então, é para reforçar se foi feito esse processo seletivo da maneira correta e, se não foi feita, para que eles assegurem que ou seja refeito esse processo seletivo ou que das próximas vezes, tendo vista que essa frente de trabalho tem data de validade para cada servidor, para que seja feita da maneira correta para realmente contemplar aqueles que mais precisam da cidade. Porque, às vezes, vemos uma pessoa que tem mais estrutura, que está ali, mas aquela que realmente precisa, nem sequer uma cesta básica, ela consegue. Então, é muito importante garantirmos, através dessa frente de trabalho, colocarmos pessoas que realmente necessitam daquele espaço e daquele recurso, além do que promover também políticas públicas para que deem um salário digno através das empresas de Mairinque, que, segundo o prefeito, nós tivemos aí mais de 1.200 empresas que foram abertas, 1.500, desculpa, empresas que foram abertas. Então, que o povo mairinquense vá para essas empresas trabalhar. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Gostaria de votação nominal, fazendo favor, esse projeto. Votação nominal para o requerimento 60. Peço à senhora secretária que faça... desculpa. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Rejeito. Vereador Eliane Leão, aprova. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Edi Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Hidalgo. Aprovo. Está aprovado o requerimento 60/2023 da vereadora Emily Hidalgo por 11-1. Gabinete do vereador Abner Segura. Requerimento número 61/2023. Senhor presidente, para dar continuidade a estudo que estamos realizando sobre a segurança no município, requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224 do inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado o chefe do Executivo para que esse nos informe o seguinte. 1. Quantos servidores compõem o quadro de servidores da Guarda Municipal atualmente? Qual era o quadro em janeiro de 2021? Relatar a quantidade e os respectivos cargos. 2. Quantos policiais da Guarda Civil Municipal estão em trabalhos efetivos de vigilância diariamente? Exemplificar com escala de 1 semana, omitindo os nomes, se for o caso. 3.
Qual a possibilidade de aumentar o efetivo policial da Guarda Civil Municipal através de nossos concursos? 4. A Prefeitura tem previsão para realizar novos concursos e aumentar o citado efetivo? Se sim, quando? Gabinete do Vereador Abner Segura. Quem se manifesta contrariamente ao requerimento 61/2023? Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 61/2023. As indicações 221 a 237 serão devidamente encaminhadas aos seus destinatários.